Fala, meus amigos, sejam bem-vindos à aula de número 2. Antes da gente começar, deixa eu dar um recado para você que está entrando agora e ainda não assistiu à aula 1. Vai lá, assiste a aula 1, é super importante. Eu dei várias dicas importantes sobre o perfil comportamental que você tem que entender. Assiste lá, depois volta para cá e assiste a aula 2, ok? Então vamos começar. Hoje, como prometido, eu vou falar sobre o perfil de dominância. Vamos entender essas características, como é que funciona, e aí vou dar aqui exemplo de alguns atletas. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente iniciar a nossa apresentação. Vou entrar aqui na ferramenta. Então, vamos lá. Na primeira aula, eu falei sobre o DISC, né, sobre essa metodologia, que é fantástica. Eu falei sobre o perfil dominante, falei, né, das características iniciais, falei também dos influentes, depois eu passei para o perfil conforme e falei também sobre o perfil estável. E agora, meus amigos, a gente já vai entrar no próximo slide com dois craques que são dominantes. Então, vamos lá. Romário e Bernardinho são dois exemplos clássicos de perfil de dominância. São dois perfis que são focados em resultados, querem grandes metas. Né? O Romário tem aquela ideia, eu sou o cara, manda para mim, eu resolvo. Tem uma comunicação mais agressiva, mais racional, mais rápida, focado em grandes resultados. E hoje aqui eu selecionei algumas informações para a gente para gerar mais reflexão em vocês, olhar esse perfil melhor dentro do time de vocês. Até mesmo o seu perfil, você se enxergar, talvez você seja um dominante. Então, eu vou falar muita coisa importante aqui sobre você, ok? E aí é muito importante nesse momento agora, bem didático, bem rápido, algumas características sobre esse perfil. Um resumo rápido de algumas palavras, né? Esse perfil, ele tem um ponto-chave ali que é intolerância. Ou seja, quando você comunica com esse perfil, você tem que ir direto no assunto, não pode ficar dando muita volta. Por quê? Porque ele é focado em grandes metas, é focado em grandes objetivos e ele não tem tempo para perder com coisas pequenas. Então, se você for falar com ele, você tem que ser direto, você tem que ser objetivo. Olha só, meu amigo, a meta é essa, o objetivo é esse e vão para cima. Não dá para ficar 40 minutos de reunião, você tem que fazer 5, 6 minutos no máximo, passar aquela informação, porque é assim que é a comunicação do dominante. Ele tem ali como emoção a raiva, né? Porque quando ele vê que algo está errado, está fora do controle dele, a emoção que aparece muito mais é a raiva. Você pode perceber, né, o Bernardinho ali na beira da quadra, quando algum atleta erra, ele tem aquela comunicação agressiva, né? Ele puxa a camisa porque ele está com raiva, porque ele está vendo que a meta dele ali ficou um pouquinho distante, ou não era para ter acontecido aquilo naquele momento do jogo, e vem essa emoção de raiva. E é isso que faz com que ele tenha energia para conquistar esses grandes objetivos. Isso, gente, é super normal. Não existe um perfil melhor do que o outro. Todos são perfeitos. O que a gente tem que fazer é entender 100% sobre isso. Entender 100% como é que funciona a cabeça do Romário, como funciona a cabeça do Bernardinho e por aí vai. O seu maior motivador é o desafio. O dominante, ele é vidrado, viciado em grandes desafios, em grandes objetivos, em grandes metas. Não dá para dar uma coisa para ele mais ou menos, você tem que dar uma coisa grande para ele. Isso faz com que ele tenha energia para buscar esses grandes objetivos. O dominante ele tem uma comunicação direta e objetiva. Vamos lá, se você for mandar um e-mail para o dominante, mandar uma mensagem no WhatsApp, você tem que dar uma mensagem de preferência em áudio de 20 segundos, 30 segundos no máximo. Se for um texto, tem que ser um texto de 3 linhas, um resumo. Esse cara não quer muita informação, porque o tempo que ele tem ali no dia a dia, ele está pensando nas grandes metas dele, está pensando nos grandes objetivos. Então, na hora que ele recebe uma comunicação, tem que ser uma comunicação mastigada, um resumo, não dá para ficar contando história para esse cara.
A tomada de decisão desse atleta, desse técnico, é racional e rápida. E isso é fantástico também no dominante, né? Imagina lá uma situação adversa, um placar 14-13 no tie-break, o nosso time está perdendo, eu tenho um dominante, e é a vez do dominante ir para o saque. Né? 13-14 e a gente vai para o saque. Grande chance do time lá adversário virar a bola e fechar o jogo. Nessa hora, o dominante é perfeito, porque você manda o comando, né? Tem um tempo técnico, cara, vai para cima, enfia uma pancada no saque, vai com tudo, faz lá um ponto para a gente. O dominante vai receber isso como uma grande meta, um grande desafio, um grande objetivo, e a tomada de decisão dele é rápida e racional. Ele não vai ficando pensando nas possibilidades. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Ih, eu vou com medo? Não, esse cara é racional. Ele, beleza, eu vou fazer isso. Ele já sabe que ele já fez isso milhares de vezes e ele é mais uma vez só. Então, ele vai para esse saque sem medo. Ele vai enfiar pancada. Ele pode errar? Pode. Mas ele vai fazer. Ele tem a tomada de decisão racional. Não se envolve emocionalmente naquilo. Ou seja, ele não leva a emoção. Ele não carrega a emoção. A única emoção que pode ocorrer, ele errou o saque e ter raiva. Mas ele não vai ter raiva ali naquele momento antes. Ele vai estar focado naquele grande desafio para bater aquela grande meta, que é fazer um excelente saque, talvez um ace, um passe B, enfim. Então, se você tem esse atleta, no momento decisivo, é o momento que esse atleta entra. Cuidados com o dominante. Por quê? O dominante só respeita um outro dominante quando ele enxerga nesse cara uma referência. Ou referência de trajetória, de títulos, de carreira, de sucesso, ou porque esse técnico, né, leva para ele a motivação do desafio. Se esse técnico não tem uma trajetória, mas leva para ele desafios, grandes metas, grandes objetivos, o dominante vai respeitar esse técnico. Se o técnico fala com ele rápido, né, uma comunicação mais racional e direta, o dominante vai respeitar esse técnico. Se o técnico leva para ele, entende os grandes objetivos desse atleta, dessas metas que esse atleta tem da vida dele, e topa o desafio, cara, estou contigo, vai lá e faz, o dominante respeita esse técnico, ok? Então, muito cuidado, porque se ele não te respeitar, ele, como ele tem, né, o outro motivador, o poder, ele vai criar uma liderança paralela. E aí, dentro do time, vai ter o técnico com uma liderança e vai ter o dominante com uma outra liderança. Isso se a gente imaginar aqui que a gente tenha um dominante só, mas você pode ter 3 dominantes no teu elenco e 3 lideranças paralelas, porque todos são focados também no poder, ou seja, o controle da situação, o controle do jogo, o controle da tática tem que estar na mão desse cara dentro do jogo. Outras características importantes desse perfil de dominância é o estilo, ou seja, a essência dele na natureza. Esse estilo dominante, ele gosta de desafio e são focados nesses objetivos, eles são focados nesse resultado. Então, eles vão fazer qualquer coisa para ter grandes resultados. E aí, por conta disso, a gente às vezes olha esse cara como arrogante, olha esse cara como marrento, né? Olha esse cara como grosseiro. Aí você quer conversar com esse cara, ele não tem tempo. Por quê? Porque ele tem um objetivo, ele está focado naquilo. Você está falando com ele aqui, está conversando, ele não está nem aí para você, porque ele está pensando nas metas que ele tem. Por isso que você tem que ser muito objetivo com esse cara. Esse dominante, esse estilo, ele precisa de autonomia. Ele precisa visualizar a oportunidade como um todo. E isso precisa estar muito no controle dele. Ele não confia nas outras pessoas para fazer aquilo, porque ele sabe que ninguém é tão preciso no sentido de buscar aqueles grandes objetivos, ou seja, de agir, do que ele. Ele não confia nas outras pessoas para fazer aquilo. Por exemplo, tem um pênalti para bater, ele vai tirar a bola da mão do outro atacante para bater esse pênalti. A bola ali decisiva do set, se alguém falar, não, vai lá para a ponta, e esse cara é o oposto, por exemplo, não, vai vir para mim, porque eu vou virar, eu tenho a capacidade de virar. Né? Ele é focado nisso, em grandes metas. Ele está muito confortável para assumir posições de liderança, ou seja, esse cara mete a cara, ele vai com tudo para dentro, ele não tem medo. Por quê? Ele sabe que esses desafios, se ele passa por essas barreiras,
ele vai ter lá, né, um encontro com grandes objetivos. Então, excelente perfil para assumir lideranças, para trabalhar sob pressão, né? 14 a 13, de novo esse exemplo, é uma grande pressão que está envolvida ali e ele gosta disso, ele se sente bem. Isso motiva ele, né, a ir com tudo para cima dentro do jogo. Então, esse cara ama a pressão. Então, se você tem um jogo que tem que ter grande desafio, joga para ele esses grandes desafios, essas grandes metas. Se é um jogo com pressão, joga essa pressão em cima dele que ele vai gostar, né? E aí joga ele para liderar todo o time. Um grande exemplo, né, o Michael Jordan, nessa questão de liderança, de desafio, de pressão. O Michael Jordan, ele pressionava os atletas do time dele, às vezes provocava briga, para exatamente, né, despertar isso, desafiar, fazer com que o cara também tenha essa garra que ele tem, né, ou tinha fora de quadra e dentro de quadra. Então, é um perfil muito bom para a liderança, né? Mais aqui informações importantes. Medos. Esse perfil também tem medo. Vamos ver lá, vamos entender quais são os medos desse perfil. Esse perfil ele tem um medo de fracassar. Por que ele tem um medo de fracassar? Primeiro, porque ele tem grandes metas e grandes objetivos. Então, chegar em segundo lugar para esse cara é a pior coisa do mundo. Porque ele não vê segundo, ele não vê terceiro, ele vê sempre o primeiro colocado. Isso que é um grande objetivo. E o medo de fracassar está muito envolvido porque ele assume muito risco. Ele assume o controle da situação, ele é o cara que decide. Então, se ele ganha, cara, ele é o cara. Agora, se ele perde, né, vai todo mundo em cima dele também. Então, ele tem que ter esse ponto de equilíbrio. Ele também tem medo de perder o poder e a autoridade. Se chega no time outro cara mais dominante do que ele começa a perder força, começa a perder espaço. E aí, o que acontece? Ele baixa a performance e muda de time. Ele vai para outro lugar porque chegou um cacique mais forte do que ele. Né? Também tem medo de perder a autonomia, a liberdade de ação, ou seja, pega um técnico mais dominante do que ele, ferrou. Né? Esse cara perde a autonomia, fica no controle de alguém. Né? Ele vai ter que se submeter ou ser subordinado de alguém. Isso para o dominante é péssimo. Se você quer um dominante dentro do teu time sem performar, o cara pode ser o talento que for, ele se sentir que tem hierarquia. Mas, né, quem entende de perfil comportamental, quem estudar isso, vai saber como lidar com esse atleta. Né, ele tem aí o medo de perder a posição para outra pessoa, né, porque ele é muito competitivo, e aí ele tem medo, e isso é um ponto muito importante para entender. Eu vou falar um case, né, na última aula, um case importante. Então, quem acompanhar a gente aqui lá no final, na última aula, vai ter um case real que eu vou falar sobre o que aconteceu. Então, se você, por exemplo, tem dois dominantes no mesmo time, e se esses dominantes não tiverem o respeito mútuo, isso é um problema, mesmo que sejam dois craques, porque um vai competir contra o outro. E aí você vai ter aquele problema de três lideranças, né, dentro de um time. A liderança do técnico tem um grupo, a liderança do jogador A que tem um outro grupo e a liderança do jogador B que tem um outro grupo. E aí ali fica uma briga generalizada. Tem vários craques e aí não vem o título. Por quê? Porque ele não respeita a liderança do técnico e não respeita a liderança daquele outro jogador. E aí, de novo, a gente tem que entender de perfil comportamental para saber como é que vai resolver essa situação e tem uma forma, tem um método para resolver isso. Ele também tem um medo de ter que reconhecer os próprios erros. Como ele assume muito lá o controle da situação, como ele quer ser o cara que está ali na frente, né? Como ele é o cara que tem grandes metas, quando ele erra, ele tem essa dificuldade de reconhecer. Ele vai botar, de repente, a culpa na circunstância, ou vai falar que aquela bola estava ruim, enfim, mas dificilmente ele assume os próprios erros, ok? Vamos passar aqui para mais um item importante que a gente tem que entender desse perfil dominante. O que esse perfil precisa entender? Né? A gente faz o estudo, existe um software de análise que eu faço com os meus atletas para entender qual é o tipo de perfil dele, né? São várias perguntas, e aí esse software é interessante que ele tem 99% de precisão nas informações.
E aí, no final, né, por exemplo, sai lá, o atleta X é dominante. A gente vai entender quais são os medos, né, qual é o estilo dele, como é que ele funciona, e aí vem ponto de melhoria. Então, você que é dominante, né, você que está assistindo esse vídeo, você se identificou como um dominante, aqui vão alguns pontos de melhoria que você tem que ter. Porque, de novo, o perfil dominante é excelente, mas ele também tem alguns pontos ali que ele precisa melhorar para ser melhor ainda. Ok? Por exemplo, o medo da frustração, do fracasso, é porque ele assume aquilo ali tudo sozinho. E aí, quando ele perde, né, como ele assumiu todo o risco, vai tudo nas costas dele. Então, ele precisa identificar alguns gargalos para se tornar ainda melhor. Então, vamos entender aqui alguns pontos de melhoria para esse perfil. Ele precisa ser menos autoritário e mais paciente. Ou seja, entender mais o que as pessoas estão falando, escutar, né, alguma dica, alguma ideia de um outro atleta, observar mais o que o técnico está falando para ele, ou seja, ser mais paciente, compartilhar mais as decisões, compartilhar mais as ideias, até para ele poder dividir responsabilidade. Ele precisa ser mais conciliador, porque quando ele tem grandes objetivos, cara, não importa quem esteja na frente dele, ele vai arrumar briga, ele vai arrumar confusão, né? E aí ele arruma essa confusão porque ele está ali naquele grande objetivo dele. Mas olha só que engraçado, como ele tem essa emoção mais na raiva, naquele turbilhão ali daquele jogo, ele não sentiu nada. Ele só vai sentir uma emoção de talvez um arrependimento por algo que ele tenha feito 3, 4, 5 dias depois do jogo. Né? Vai passar o jogo, ele fez lá um furacão, xingou alguém, 5 dias depois ele vai pensar, aí eu acho que eu fiz besteira. Vai pensar ali 20 segundos, mas depois ele volta para a meta dele, para os grandes objetivos dele. Então ele precisa conciliar melhor as coisas, ele precisa ter uma relação com as pessoas de uma forma menos dominante, ou seja, se flexibilizar um pouquinho mais, baixar mais um pouquinho a bola e aí ser um pouquinho mais ligado a bons costumes, não bons costumes, mas uma boa relação. Ser mais acessível, mais flexível, ou seja, na hora da comunicação, né, ele te dá lá 2 minutos para você falar com ele. Não, beleza, você é mais acessível. Ao invés de 2, vamos começar aqui 10, 15 minutos, né, ser mais flexível com o tempo e aí escutar o que as pessoas estão falando para ele. Estar mais aberto às ideias e às opiniões dos outros. Ele é um cara que é muito individualista nas opiniões, exatamente por isso, porque ele tem um grande objetivo. Então, ele tem medo de não atingir esse resultado, por isso que ele entra com essa raiva grande, por isso que ele entra com essa agressividade de defender aquilo ali com unhas e dentes. Mas ele precisa estar aberto a outras opiniões e outras ideias dentro desse elenco. Ele ser mais cauteloso com o seu tom de voz e com a linguagem corporal. Porque para ele é natural, ele está falando aquilo ali, mas na mente dele ele está olhando aquela grande meta, aquele grande objetivo. Então, por isso que o tom de voz dele é mais agressivo. Né? Ele faz a linguagem corporal dele. Você vê o Bernardinho dentro de quadra, né? Aquela forma dele, o tom de voz, a linguagem corporal mais agressiva. Isso, e aí a gente vai entender os outros perfis comportamentais, pode ser um problema na comunicação, ok? Então, de repente, um pouquinho mais de cautela, né? Um tom de voz, ok, é rápido, racional, mas um tom de voz de uma linguagem mais tranquila, porque existem outros perfis, maravilha? E também, na última aula, né, eu vou falar como é que eu falo quando eu encontro um dominante, como é que eu falo quando eu encontro um perfil influente, como é que eu falo quando eu encontro um perfil de conformidade, como é que eu falo quando eu encontro um perfil estável. Porque perceba, se você tiver um estável no elenco, um jogador mais calmo, né, que fala mais tranquilo, e você vem com esse tom de voz mais agressivo, a linguagem corporal mais agressiva, você pode acabar com esse atleta. Ele pode achar que está sendo agredido, ele pode achar que você não gosta dele, enfim. E aí o relacionamento fica muito ruim, né? O estável, nesse caso, tem uma baixa performance por conta dessa comunicação. Mas eu vou falar isso mais forte na última aula, como é que a gente fala e como é que a gente lida com cada tipo
de perfil. E aqui, né, na verdade, eu vou falar até agora, né, como é que a gente fala com o perfil dominante. Então, imagina você, esse não é o teu perfil, ok? Você não é dominante. Você é outro perfil que você ainda vai conhecer. Mas se você se deparar com um perfil desse na sua frente, você tem que fazer o seguinte, você tem que estar bem preparado, ser específico e ir direto ao ponto e ser breve. Não adianta você ficar passando estatísticas, dados, informações, querer mostrar o todo. Não, você tem que ser objetivo, né? E aí você vai flexibilizar a sua comunicação para falar na mesma comunicação do dominante. E aí o dominante vai te olhar diferente. Poxa, esse cara está falando a mesma linguagem que eu. Pô, gostei, bacana, estamos juntos. E aí você vai fazer a linguagem que ele gostaria de ouvir. A gente tem um grande erro que a gente comete, que é o seguinte: trate a pessoa como você gostaria de ser tratado. Mas isso está errado. Por quê? Porque existem perfis comportamentais diferentes. E aí, para quem viu a primeira aula, imagina eu dominante, vejo na minha frente um estável. E aí eu penso, trate, né, aquela pessoa como eu gostaria de ser tratado. Eu vou tratar ela como um dominante. Então, eu vou ser agressivo, eu vou cobrar dela que seja mais racional, porque eu estou tratando ela como eu gostaria de ser. E o adequado, quem hoje tem inteligência emocional, você tem que tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada. Então, como é que eu trato um dominante? Assim, né? Bem preparado, específico, vá direto ao ponto e seja breve. Se você tem que falar um assunto que você sabe que demora 30 minutos, resume isso para 4 e fala com o dominante. Concentre-se em números, resultados e prazos, evitando muito detalhes. Ou seja, tua meta para o jogo são 7 bloqueios. Eu preciso desse resultado, ele precisa dos 3 pontos. E aí, sem entrar em muito detalhe. É isso que o dominante quer. Ele não precisa ser minucioso, detalhista, não. Dá um número, dá um prazo para ele e dá esse grande objetivo. Atenha-se a assuntos profissionais. Procura não abusar muito da questão de sociabilidade no ambiente profissional. Está no ambiente profissional com esse cara? Meta, objetivo e fala assunto específico do jogo, ok? Não fale temas irrelevantes, né? E, em vez de apontar pontos negativos desse cara, pelo contrário, força grandes desafios para ele. Ou seja, esse cara errou, né? Jogou mal numa partida por algum motivo, não toca no ponto do erro, porque ele é dominante, lembra? Né? Ele vai ficar com raiva, enfim, ele não vai te ouvir. Então, nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que chegar para esse cara, meu irmão, olha só, acabou o jogo, já passou, esquece. Vamos pensar aqui no próximo jogo e você tem essas metas, você vai lá e vai cumprir, né? Porque esse é a tua essência. Então, meus amigos, finalizando aqui, né, a parte dos dominantes, eu passei aqui algumas informações importantes e aqui você já tem elementos suficientes para entender, primeiro, se você é dominante, né, na maior parte do tempo, e se os seus atletas, né, quem desses atletas são dominantes. Aqui a gente tem 2 grandes exemplos, Romário e Bernardinho, então acho que fica mais fácil entender, né, desse perfil de dominância. E aqui tem, né, algumas estratégias. Sabendo desse perfil, né, sabendo desse estilo, sabendo do medo dele, dos pontos de melhoria, eu já tenho ali informações suficientes para começar a melhorar o potencial desse atleta dentro do meu time. Então, meus amigos, essa foi a aula 2, né, que eu prometi passar para vocês, falar sobre perfil dominante. Muito bom estar aqui com vocês. Espero vocês na aula 3, que a gente vai falar sobre perfil de influência. Então, vamos seguir os vídeos, porque um vídeo está ligado ao outro. Você precisa entender do perfil dominante, do perfil influente, do perfil estável, do perfil conforme. Você precisa dominar tudo isso, ok? E aí, você assistindo esse vídeo, né, todos os vídeos, cada vez mais você vai ter domínio dessas informações, domínio dessa grande ferramenta que leva com vantagem competitiva. No final, quando eu fizer o case, vocês vão entender porque o entrosamento vem muito rápido. E aí, de fato, vem rápido porque você entende exatamente a comunicação.
E aí, no final, você entende também que existe uma modulação aí, né? Mas eu não vou adiantar esse assunto, eu falo isso na próxima aula. Um grande abraço e vamos com tudo para cima. Valeu, galera!